Boa noite, gente. Boa noite. Oi. Naimi, está me vendo? Peraí, gente, que a gente tá com uns probleminhas técnicos aqui. Tá ao contrário. Oi. Sempre tudo bem com você? Sempre fica ao contrário, tá? Não adianta. Não sei o que acontece que eu viro a câmera para mim e ela fica ao contrário. E aí, tudo bem? Há quanto tempo? Verdade. Como que estamos? Com frio? Nossa, eu tô até de Muito. cachecol aqui, gente, que tá um frio danado aqui. Não, tô vendo. Você está preparada para o inverno mesmo, né? Mesmo já tendo Inverno, passado. inverno que vem já. Exato. E aí, como vocês estão? O pessoal que está chegando aí, saudades de vocês. Que a nossa Também, live. gente. Nossa live agora é quinzenal, Isso. toda. Essa tem, na outra não tem, na outra tem, e assim vamos. Uhum. E Mas aí, continuamos firmes e fortes aqui, cada semana trazendo uma coisa diferente, um assunto diferente, mas sempre focado na saúde mental, no bem-estar, qualidade de vida. Tem bastante exatamente. gente entrando, ó. Nai, Janaína, Oliveira, a Lívia, Cida. isso, o pessoal que está sempre acompanhando a gente, né? Como é gostoso toda vez que a gente vê as pessoas que acompanham, né? Que gostam do nosso trabalho, que sentem falta. Às vezes eu recebo mensagem: nossa, não vai ter, não vai ter essa semana, só quinzenal, vou sentir falta. A quinta-feira não foi mais a mesma. É gostoso quando a gente ouve isso, porque as pessoas participam da gente com esse momento, desse momento. É uma horinha só, mas que é uma troca aqui de experiências, né? Que eu acho que elas são bem interessantes, como você falou, né, Mayra? Visando a nossa qualidade de vida, a nossa saúde psíquica, né? E hoje Exatamente. vamos falar da síndrome de burnout, que tem a ver com ansiedade, que tem a ver com transtorno de ansiedade. Vamos falar um pouquinho Tudo sobre isso. ligadinho ali, né? Tudo ligadinho, né? E Vamos temos começando aí, então a se apresentar para aquelas pessoas que não conhecem a gente. vamos lá. Então, quem ainda não participou, né, da nossa live, quem não conhece o nosso trabalho, eu sou a Naime Quadros, psicóloga e neuropsicóloga clínica. Trabalho bastante, né, com transtornos de ansiedade, transtornos de humor, de personalidade, atuo bastante nessa área na clínica, no consultório. O meu público-alvo são adultos, idosos e casais. Né? E na neuropsicologia eu trabalho com adultos e idosos. Fala um pouquinho de você, Mayra. Meu nome é Mayra, Mayra Hernandes, eu sou coach, trabalho com desenvolvimento de metas, objetivos, está chegando o final do ano aí, quem está pensando o que que eu vou fazer em 2023? Estou aqui para ajudar as pessoas que estão aí perdidas, sem saber o que fazer, sem saber por onde começar. Eu ajudo essas pessoas que estão passando algumas dificuldades aí na vida encontrar esse caminho. A gente tem algumas ferramentas que podem ajudar. Então, a gente faz um processo onde a pessoa vai se fortalecer, vai entender o que ela quer, vai se conhecer e aí vai alcançar os seus objetivos.
também estou estudando psicologia, então em breve também serei uma psicóloga por Logo, aí. logo, 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 logo. logo. Só mais 2 anos e meio. Passa rapidinho. E temos um trabalho em conjunto, né? Eu e a Mayra trabalhamos juntas já há 17 anos, né? Temos um trabalho aí em conjunto, atuamos em empresas também. Temos um trabalho voltado aí para a ansiedade, é um projeto que chama Reconhecendo-me. Como é que é esse projeto? É um projeto onde visa capacitar as pessoas com ferramentas, né, com abordagem do coach, da psicologia, da neuropsicologia, a se conhecer melhor. E com isso trabalhar aquelas questões que não estão bem resolvidas na vida. Então é um processo, um investimento no processo de autoconhecimento. E eu reconhecendo-me, nós lançamos um livro, né, pelo Reconhecendo-me, né, Mayra, que falava muito sobre O transtorno de primeiro passo do ansiedade. projeto foi lançar um livro. O link está na bio. É um livro sobre ansiedade, que é o problema que a gente viu que está mais latente, né, em todo mundo. Então, o primeiro passo desse projeto foi esse livro, mas mais para frente a gente vai ter grupos também para ajudar a superar a ansiedade e outros projetos como depressão, outros livros como depressão, outras síndromes, mas é tudo voltado para a qualidade de vida. Quem quiser conhecer todos os nossos trabalhos, o link está lá na bio, o link para o livro físico. A gente agora tem livro físico, livro virtual. Estamos um canal no YouTube onde todas as lives ficam gravadas para todo mundo ver. Então, queria muito que todos depois fossem lá conhecer o nosso projeto. Isso, dá uma olhadinha, né? Entra no site do Claramente, underline Neuropsi, do Mayra Terapeuta, No arroba Insta. Mayra, no Insta, perdão, do arroba Mayra Terapeuta, e também no Reconhecendo-me, se você quiser adquirir o nosso livro. Ou o e-book ou o livro físico. Lá você já consegue ter o acesso a essas duas formas de livro. Tem pessoas aí, a Patrícia, a Jana Cris, A né, Jana. comentaram que receberam, já estão com o nosso livro físico, é muito gostoso, porque Muito você feliz, recebe, gente. Muito feliz. Muito obrigada, leitura. viu? Isso. E aí, Mayra, vamos lá falar um pouquinho do Qual que é o assunto burnout, de hoje? síndrome de burnout no trabalho, né? Por que que chama síndrome? Todo mundo já passou por estresse no trabalho, né? Dentro e fora do trabalho. Qual que é a diferença do burnout? O burnout foi colocado agora no CID-11, que é o Código Internacional de Doenças, a versão número 11, como uma síndrome ocupacional. Foi reconhecida como uma síndrome ocupacional. O que é isso? Uma síndrome de estresse ocupacional. Ou seja, é uma síndrome que ela é provocada através de uma ocupação, de um trabalho, seja essa ocupação qual for. Geralmente a gente arremete ao mundo empresarial, mas não necessariamente. Ela pode acometer qualquer pessoa que tenha aí um trabalho, seja o formato que for. Então, ela tem uma ocupação, essa ocupação teve um estresse recorrente, provocou uma síndrome, que é a síndrome de burnout. Né? Então ele entrou esse ano no CID, né, Como você disse. É uma situação de vida onde você está vivendo um estresse muito grande e esse estresse, a causa desse estresse é o trabalho. Então, ele é um esgotamento, até o nome fala, né, burnout, é como se estivesse queimando. É um esgotamento físico e mental que você tem devido à sua ocupação, como a Naime falou. Pode ser qualquer ocupação, não precisa ser um emprego formal, pode ser qualquer coisa. De repente você não é um emprego formal, vou dar um exemplo qualquer, é um camelô, mas também pode ter um burnout. Isso não impede, não é só porque numa empresa, qualquer lugar que você tem uma ocupação que te traga muito estresse pode trazer um burnout. Dona de casa, né? Que a ocupação são os serviços domésticos. Pode ter um burnout, é uma ocupação. É uma ocupação que está ligada a um trabalho, a um exercício recorrente, a uma atividade recorrente. Por que Isso, que a gente chama síndrome? Né? O que é uma síndrome? Síndrome é uma característica de sinais e sintomas
que levam a uma determinada, que induzem ou que traduzem uma determinada patologia. O que é sinal? Sinal é aquilo que eu emito. Então, eu estou com coriza, é um sinal. O que é sintoma? Aquilo que só eu sinto, mas eu tenho que explicar, porque ninguém vê. Então, por exemplo, febre. Se eu tiver com uma febre ou com uma taquicardia, ninguém vê, mas eu estou sentindo. O que é a síndrome de burnout? São sinais e sintomas de um estresse, né, de um esgotamento emocional e físico recorrente. O que é importante, né, Mara, a gente destacar, como nós fizemos antes, quando nós falamos de ansiedade, por exemplo. Existe uma diferença entre a ansiedade e o transtorno de ansiedade. Exatamente. A ansiedade é uma emoção, que ela é importante para a nossa vida porque é ela que dá aquele input, é ela que dá aquela ânsia, aquela vontade de fazer e de me dirigir a uma ação, a um objetivo. Vira transtorno quando isso não é bem dosado, quando foge da normalidade. Quando começa a trazer prejuízos para a nossa vida, né? Exato. A gente começa a ter mais perdas do que ganhos. A gente começa a apresentar sinais e sintomas. O burnout, a síndrome de burnout é a mesma coisa, né? O que é o burnout? É um estresse excessivo. O estresse é importante, assim como a ansiedade? Sim. Por quê? O estresse é uma emoção que nos avisa sobre um perigo iminente ou sobre um limite. Corri muito, cansei, né? Favoreci, trouxe para o meu organismo um estresse físico, eu tenho que parar. Estou muito nervosa com uma situação, começo a passar mal, estresse emocional. Opa, meu organismo avisando, vai devagar. Então, o estresse é um alarme necessário de um perigo, seja ele real ou não. Quando ele é seguido, ou seja, alta frequência, acontece sempre, alta intensidade, aí ele vira um transtorno. E durante muito tempo também, né? Exatamente. Se você ter um dia difícil no trabalho, você chegar em casa cansado, falar, ai, nossa, estou estressado hoje. Isso não é um burnout. Você só teve um dia ruim, que as coisas foram difíceis, mas você não tem um burnout. Para você ter um burnout, isso tem que ser recorrente, tem que ter alguns sintomas. Um dos sintomas, por exemplo, é você acordar e falar assim, nossa, eu não queria ir trabalhar hoje. Nossa senhora, putz, tem que trabalhar hoje. Por quê? Você quer evitar aquele trabalho. E isso já está começando a dar né, um alertinho ali, ó. Ou você chega lá no seu trabalho, o pessoal fala bom dia. Você fala bom dia para quem? Tipo, você nem chegou e já está irritado. Isso você vê direto. O pessoal chega e fala bom dia para quem? Então, isso é outro sinal. Alteração física. Começa a ter. Eu vou entrar no ambiente de trabalho, começa a me dar taquicardia. Tô nervosa só porque eu vou chegar no meu trabalho. E isso também já é um sinalzinho ali, falando: olha, tem alguma coisa errada. Que mais você pode falar de sinal, Ná? O que a gente tem que. Você falou de alguns sinais que eles são importantes, né? Alguns que mostram que a pessoa está entrando em burnout e outros que ela já está no burnout. Então, lembra aquela historinha de quando a pessoa ouvia a música do Fantástico no domingo e dava uma angústia? Tinha muito isso. Nossa, ouvia a musiquinha do Fantástico e deu Ainda angústia. tem, né? Tem. Aí, o que acontece? Aquela angustiazinha, ai meu Deus, eu vou ter que trabalhar. Às vezes ela está executando um trabalho que ela não gosta, às vezes a demanda está muito alta, ela está esgotada, está cansada. Às vezes existe uma questão de assédio moral, né? Enfim, tem uma série de motivos que está fazendo com que aquela pessoa não tenha mais prazer naquilo que ela está fazendo. E além de tudo, ela está sentindo uma aversão, né? Algumas pessoas aqui, a Jana quis comentando, a pressão arterial subiu. Então, é já um estado de burnout. Então, o que é importante pensar? Quando a gente começa com alguns sinais, olha, não queria ir, não estou com vontade, ai, que ruim, né, a música do Fantástico, já é algum alerta para a gente prestar atenção que tem algo
que está rompendo uma função natural e prazerosa do nosso organismo. Primeiro alerta. Né? Os casos mais severos de burnout são aqueles onde os sinais e os sintomas são muito altos, né? São muito intensos. Então, por exemplo, a pessoa ouve a musiquinha do Fantástico, ela começa a ter taquicardia, sudorese, excesso de suor, né? Ela começa a tremer, ela passa mal, sente falta de ar, aperto no peito, sintomas físicos, como a Jana Cris comentou, pressão alta, ou seja, né, a pressão eleva de tanto estresse. Isso já é um sinal de que a pessoa já está entrando em burnout. Casos mais severos, onde esse burnout não foi visto e não foi tratado, a pessoa começa a desenvolver quadros fóbicos. Então, ela desenvolve agorafobia. O que é isso? É um medo de sair de casa, sair em direção a locais públicos, movimentados, com muito barulho e muita gente. Ela começa a desenvolver, muitas vezes, um medo de conversar com as pessoas. Então, ela começa a desenvolver uma fobia social. Tem uma reunião, ela já não dorme na noite anterior. Exatamente, começa a ter insônia, né? Ai, não consegui dormir. Aí não dorme uma noite, não dorme duas e começa daqui a pouco tá com uma insônia danada. E por conta do trabalho. Lembrando que tem que separar muito bem, né? Que da ocupação, né? Porque de repente você tá com insônia, pode ser ansiedade também. Então tem que observar muito se isso está relacionado com o seu trabalho, com o que você faz, se aquilo que você faz que tá não é outras preocupações que estão te tirando de sono, que estão te deixando nervosa. Então tem que separar muito bem para você poder saber se é ou não burnout. Porque aí tem várias coisas que parecem muito, né? A ansiedade parece muito, a depressão parece muito, se parecem muitos, e geralmente até andam juntas, mas esse transtorno tem que ter relacionado à sua ocupação. Tem que sempre ter isso em mente, sabe? Para falar, eu acho que eu tenho, então tá relacionado com o que você faz, como produção, né? Produtivo. Não é uma coisa do que, é porque eu estou devendo no banco, é porque eu estou muito preocupada com meu filho, não é. São coisas diferentes. Então, acho bem importante a gente deixar bem claro isso, né? Exato. Eu posso estar com alguns problemas pessoais e isso tirar a minha vontade de ir para o trabalho, né? Separar muito bem. O burnout é um esgotamento ligado à minha ocupação, a um trabalho que eu tenho. Então, ele é direcionado a isso. Toda vez que eu penso, às vezes só de pensar no trabalho, ou de executar, ou de ir até o local, ou de me conectar com as pessoas do meu trabalho, tudo isso gera esse esgotamento, esse estresse e esses sinais e sintomas. Então, ele está ligado ao trabalho, especificamente. Isso. Aí eu queria falar de alguns fatores, né, que podem levar a isso. Por exemplo, a falta de reconhecimento no trabalho. Você trabalha num local e você está esperando, por exemplo, uma promoção e outra pessoa que não nem é de lá, eles contratam uma pessoa de fora e promovem para aquele lugar que você está. Isso você se sente não reconhecida por todo aquele esforço que você fez. E isso já vai te trazer aí uma insatisfação, que pode caminhar para um burnout. Outra coisa, a falta de cooperação no seu ambiente de trabalho, entre os colegas. Ambiente muito competitivo, onde um está ali querendo pegar o outro, um quer vender mais que o outro, um quer ser mais inteligente que o outro, quer aparecer mais que o outro, que não tem aquela amizade, que os setores não colaboram. Isso também é uma causa que vai ali juntando. Pessoas que querem ser muito perfeccionistas, e que são competitivas, então tem que ser muito melhor que a Maria, que o José, eu tenho que ser melhor que eles, e o meu trabalho tem que ser perfeito, tem que sair ali, ó, no mínimos detalhes, e isso já vai te ajudar a entrar nesse processo.
Uma outra coisa é uma falta de propósito. Ah, eu venho trabalhar só porque eu preciso de dinheiro. Isso é uma falta de propósito. Então você não está trabalhando naquilo que você gosta, você não está fazendo coisas que você gosta. Nem sempre tudo que a gente faz, mesmo numa coisa que a gente ama, a gente gosta. Tem coisas que a gente faz, mesmo na profissão que a gente ama, que não é muito legal. Mas, no geral, você gosta daquilo que você faz. Então, isso é ter um propósito. Eu sei porque eu estou indo naquela empresa. Eu sei o que eu estou, qual o meu, o pertencimento, a minha importância dentro da corporação. Então, tudo isso faz muita diferença para o esgotamento. Tem que ter um sentido, né? Aquilo que eu faço, eu tenho que construir um sentido que vai além, né, do ganho financeiro. O ganho financeiro faz parte, claro, mas tem que a remuneração financeira, ela não traz sentido para o nosso trabalho. O que é o sentido? É o sentir o meu ir. Por que eu estou lá? Né? O que isso tem a ver comigo? O que eu estou produzindo? Que impacto isso tem na minha vida, das pessoas mais próximas, das pessoas mais distantes? Trabalho sem sentido leva a um esgotamento e a uma insatisfação. O que é importante, né, Mayra, a gente falar? Você falou algo que eu acho que vale a pena até destrinchar um pouquinho mais, porque as pessoas perfeccionistas, ou seja, são pessoas mais controladoras, são pessoas que não aceitam algo que não esteja exatamente como elas querem, ou que não arranquem aplausos do outro, né? Então, para ela, nunca tá bom. Né? Tem até aqueles memes que a gente vê, se não for para ser assim, eu já nem faço. Né? É a fala do perfeccionista. O Caminho perfeccionista, para o esgotamento. exatamente. Por quê? Esgotamento, porque não existe, o perfeito não existe. Ele é um símbolo, ele é uma ideia. Né? Para existir perfeição, teria que ter uma unanimidade, todo mundo falar, isso aqui é maravilhoso, não tem um viés, não tem um porém. Como não existe, porque se você pegar todas as pessoas, a população mundial, 100% não vai dizer isso, então perfeição não existe. Qual que é a diferença entre perfeccionismo e excelência? Nós já até falamos, né? Quando nós A falamos de gente já falou em outras presidência. lives. Isso. A excelência é usar a minha melhor ferramenta, os meus melhores recursos para aquele momento da minha vida. Então, as pessoas que são perfeccionistas, no fundo, elas são inseguras, porque elas precisam ter o controle para terem uma falsa segurança. Perfeccionismo leva ao burnout? É uma probabilidade muito grande. Outras questões que a gente percebe, né, que acabam trazendo um burnout. Assédio. Né? O assédio é uma maneira, né, é um caminho para levar a pessoa ao burnout. Demandas extremamente altas, incompatíveis com o tempo cronológico. O tempo só tem 24 horas. E às vezes tem demandas que você precisaria de um dia com 36 para poder executar. Até queria falar disso que você falou de home office, né? Todo mundo, quando entrou a pandemia, entrou em home office e contribuiu muito para o esgotamento. Por quê? Porque antes você ficava no escritório, vai, das 8 às 6, por exemplo, e era aquele momento que você estava trabalhando. Você saía de lá, geralmente desligava, ia fazer outra coisa, ia ver os seus amigos, sua família, ia cozinhar, ia sair, ia jogar bola para os homens. Então tinha o seu horário ali. Home office, meio que essas barreiras ficaram muito invisíveis. Então você estava na sua casa, as pessoas estavam te acionando. Você estava num momento de lazer com seu filho, com seu namorado, as pessoas estavam te acionando. E as pessoas começaram a se sentir na obrigação de responder, porque afinal estavam em casa, era home office. Então essas barreiras que existiam, né, no trabalho físico acabou ficando muito tênue, assim, e as pessoas começaram a abusar, entre aspas, né, disso. Uhum. Tanto que a gente tem um perfil do burnout antes da pandemia,
durante e pós-pandemia. Que é importante observar, durante a pandemia, o burnout teve um aumento drástico. Eu percebi isso até mesmo nos atendimentos do consultório, na minha experiência clínica. Porque as pessoas estavam privadas de liberdade, elas estavam se sentindo inseguras e desamparadas diante de algo que era desconhecido, o vírus. Era um sofrimento mundial, ou seja, isso intensifica a nossa dor e o nosso sofrimento. Pessoas que às vezes não tinham uma estrutura boa para ficar em casa, né? A gente ainda sempre fala, burnout, várias pessoas falam isso, foi bom para quem tinha uma estrutura bacana em casa, para quem tinha condições de pedir um delivery, para quem, né, tinha todo o conforto, mas nem todo mundo teve essa condição. O que favoreceu aí o estresse? O medo e a insegurança de perder o emprego, muitas empresas fechando. E aí a pessoa, o que ela acabou fazendo? Ela acabou se sujeitando para não perder o emprego, para ter essa estabilidade. Como você disse, afinal de contas, eu estou em casa, no conforto da minha casa, por que eu não posso trabalhar 14 horas por dia? Eu estou em casa, né? Aquele tempo de deslocamento, de estresse, né, que principalmente em São Paulo, de locomoção, de transfer para a empresa, da empresa para casa, eu não tenho mais. Então, por que não? Alguns empregadores pensaram, por que não utilizar esse tempo para trabalhar? Né? Ficou meio que uma relação que não ficou uma relação pareada, ficou uma relação verticalizada. Alguém aqui fazendo, entre aspas, um favor de manter você no emprego e você aqui recebendo e dando graças e fazendo de tudo para manter, né, o seu trabalho e essa estabilidade. Gerou adoecimento. Né? Tinha Exatamente. pessoas que falavam, olha, alguém mandava, eu estava trabalhando, alguém me mandava reunião daqui 5 minutos. Oi, ninguém pergunta, você pode fazer uma reunião? Reunião daqui 5 minutos. O horário é das 9 às 18, quando era presencial. Como está em casa, no conforto do Começava às seu lar, 18. exatamente. A pessoa estava saindo, desligando, né, o notebook ou o celular, vinha mensagem. Reunião das 19 às 23 horas. E ela se sentia coagida a Acho aceitar. que agora as coisas estão até se estabilizando, né? Que as pessoas estão começando a entender como trabalhar em home office, estão indo alguns dias. Então, até está estabilizando. Mas para até estabelecer essas fronteiras, esses limites aí, muita coisa aconteceu. Exato. Por que está se estabilizando? Primeiro, as empresas começaram a ter um número grande de afastamento, pessoas afastadas do trabalho, né, por depressão, por ansiedade. Então, o afastamento do trabalho subiu muito. E algumas pessoas começaram a ter voz, elas começaram a se sentir mais seguras e começaram a se posicionar melhor diante do excesso. O que eu acho que é muito importante a gente separar? Quando a gente fala burnout, a gente sempre pensa em um empregador, que ele é opressor, versus um colaborador que é subjugado. Né? Geralmente a gente pensa isso. Mas essa ligação não é uma regra. Por quê? O burnout pode ser promovido pelo próprio colaborador. Como assim? Vamos pensar que eu sou uma pessoa perfeccionista. E você me diz, Naimi, tem que entregar isso hoje até X horas. E aí eu refaço, porque nunca tá bom. Eu vou entrando em uma estafa que eu mesma criei. Exatamente. Pessoas que estão acostumadas a trabalhar 14 horas por dia. Ela está acostumada, ela vai ficando, vai ficando, vai ficando. Ela não se impõe limite. E vai, e vai, e vai deixando essas aberturas aí, pessoal marcando e vai indo e não fala nada. Isso ela mesma tá gerando, né? Exato. Às vezes a pessoa fala, Naimi, mas eu não consigo falar que eu não posso ficar além do meu trabalho. Aí eu pergunto, por que você não consegue? Ah, porque eu posso mandar embora, podem achar ruim. Percebe? São suposições.
E aí, quando a gente faz um treino de habilidade social, quando a gente trabalha essa autoestima e essa segurança do paciente, do colaborador, ele começa a se colocar de uma maneira mais assertiva e segura e ele consegue colocar um limite de uma maneira assertiva, de uma maneira tranquila. Então, muitas vezes, o burnout se dá pela própria insegurança e falta de habilidade do colaborador, não necessariamente da empresa. Exato, importante falar isso, que todo mundo acha que vem da empresa, né? Que é a empresa que impõe isso, e às vezes não é. Ó, tem um comentário aqui, que depois de 11 anos com cliente, descobri que sentia assédio, mas estava tão acostumada que não percebia isso. Olha que coisa, 11 anos sentindo, tendo assédio e não percebia. E com certeza isso deve ter levado a consequências muito graves, né? Exato. Se eu fico 11 anos sem perceber algo que é disfuncional, tem alguma coisa acontecendo na minha percepção que ela está distorcida. Provavelmente ou possivelmente eu estou me percebendo de uma maneira subjugada, aonde o outro pode fazer alguma coisa durante 11 anos que eu não percebo que está errado. Eu não estou olhando para mim mesma, percebe? Então, é por isso que é importante cada vez mais a gente investir no autoconhecimento, porque é ele que nos dá segurança, que mexe com a nossa estima. O que que é a autoestima? A autoestima é pautada em 3 pilares: amor, valor e amparo. Eu tenho que me amar, eu tenho que me valorizar e eu tenho que me amparar. Eu não tenho que delegar isso para o meu empregador. É minha responsabilidade fazer isso por mim mesma. Ah, Naime, mas é que você não sabe o lugar que eu trabalho. O lugar que eu trabalho é desrespeitoso. Aí a pergunta é, o que você está fazendo lá? Claro, gente, não é tão simples assim, né? Porque a gente sabe que quando Não tem é assim, boleto mas chegando, né, conta para pagar, né, não é tão simples assim. Mas depende de você permanecer num lugar adoentado, com relações tóxicas, ou sair dele, ou buscar ferramentas para sair dele. porque é importante as pessoas pensarem que o trabalho é uma parte da nossa vida, mas não é a nossa vida inteira. É uma parte dela, uma parte importante, com certeza. Mas não é sua vida. Sua vida não se resume ao trabalho. Se você sair do seu trabalho por não aguenta mais, não tem mais jeito, mesmo não tem emprego, mas eu não aguento mais, vou surtar. E eu não quero mesmo. Você vai ter ainda sua família, você vai ter ainda seus amigos, você vai ter toda uma rede de apoio que vai estar ali por você. Você não vai acabar sua vida, é isso que eu quero dizer. Pode ser que fique umas contas atrasadas aí no caminho, mas não quero dizer que você não é o trabalho. Eu sou a Mayra, eu não sou a Mayra coach, eu não sou a coach, eu sou a Mayra. Depois eu sou a Mayra coach. E assim vai. A gente tem aí várias funções. Eu não sou só o meu trabalho, é isso que eu estou querendo dizer. Tem um exercício, né, Mayra, que eu acho que você usa também no coach, a roda da vida. Ele é bem Tem sim. interessante, essa ferramenta é bem interessante, né? Porque ela mostra a nossa vida como um círculo, como uma pizza, com várias fatias. Então, eu tenho o meu lado profissional, eu tenho lazer, eu tenho a minha parte acadêmica, eu tenho família, eu tenho espiritualidade, eu tenho saúde e disposição, ou seja, né, quando a gente condensa a nossa energia para uma única fatia, é o que a gente chama em psicologia de sublimação. Eu sublimo aquela área da minha vida, coloco em um patamar extremamente alto e não existe mais nada. Exemplo, o workaholic, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Aquela pessoa louca pelo trabalho. A vida dela é trabalhar, 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 trabalhar. É uma sublimação. Por quê? Só existe o trabalho, ou seja, as outras áreas da minha vida que não estão bem, não estão caminhando bem, eu deixo de lado. É um mecanismo de defesa. Eu me defendo, finjo que não está acontecendo, coloco toda a minha energia onde eu acho que eu vou bem, que é o trabalho. Onde eu me destaco, onde todo mundo elogia, nossa, Naini trabalha 15 horas por dia, 14.
não nem tá cansada, olha como ela tá feliz, linda e maravilhosa. Nossa, eu quero ser que nem ela. Nossa, você pede um negócio para ela, pode entregar, né? Uma vez uma paciente comentou isso. Ela chegou no burnout que ela ouvia muito isso. Entrega na mão da fulana e esquece, ela dá conta. Ela era reforçada, né? Aquela pessoa que é perfeccionista, ela é reforçada. Todo mundo quer ter um perfeccionista na equipe. Entrega na mão E dela que ela dá conta. as pessoas acham ótimo, porque vai passando, ela faz, e deixa lá, tá tudo certo, vai passando. Para as pessoas ao redor, é bom, com certeza é bom. Agora, para quem tá lá se lascando, não é bom, não é bom. Só que essa pessoa, né, cada vez mais ela recebe elogios, cada vez mais todo mundo quer ela na equipe, cada vez mais as pessoas dizem eu confio em você, você é o máximo, você... Ou seja, isso vai alimentando esse comportamento que é completamente disfuncional. É isso Porque que a não gente fala existe reforçar, né? Você recebe uma recompensa, então você faz mais. É isso que seria um reforçar. uma recompensa. Então E pode aí ser um você aumento faz de mais, porque você salário quer mais uma recompensa. Assim fica nesse ciclo louco. e cada vez eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais até que eu adoeço e aí eu vou para o outro extremo. Porque as pessoas se afastam? Elas vão para o outro extremo. Elas não querem mais nada. Ou o corpo pifa, né? Ou o corpo pifa, fala, não, tem um. Para mesmo. Dá um ataque do coração, dá uma dor muscular intensa que você não consegue mais ir, que é o seu corpo dizendo: olha, se você não para pela sua cabeça, vai parar pelo corpo. E aí Não o que estou acontece? aguentando. Exatamente. Por que que tem esses sintomas, né, Mayra, esses sinais? Porque a nossa mente, ela faz uma associação. A função primordial do nosso cérebro é nos preservar a nossa espécie, nos manter vivos para procriar e preservar a nossa espécie. A função mais primária do nosso cérebro. O que que acontece? O que que o nosso cérebro faz para nos proteger? Tudo aquilo que nos causou um dano, ele vai fazer associação. Ou seja, qualquer coisa que seja semelhante àquilo, eu aciono o alarme de perigo e a pessoa descompensa. Uma vez eu recebi um caso de uma paciente que ela não conseguia sair de casa para almoçar na casa de ninguém, de qualquer pessoa, ou comer fora, porque a hora que ela sentava à mesa, as pessoas começavam a conversar, ela entrava em pânico. Isso quando ela estava na casa dela não acontecia, mas quando ela recebia alguém, ou ela ia almoçar na casa de alguém, ou ia num restaurante, isso acontecia. Né? Depois de um tempo de terapia, o que, que nós observamos? Que da onde veio isso? Da onde o cérebro dela colocou esse alarme de perigo? Burnout. Ela não tinha hora de almoço. Quando ela falava, nossa, está chegando a hora do almoço, essa reunião vai acabar. O chefe falava, é o seguinte, chamava a secretária, pede comida para todo mundo, que ninguém vai sair, nós vamos comer aqui mesmo. Ela falava, meu Deus, ela ia para o banheiro respirar, porque ela falava, eu preciso sair, eu precisava sair para comer, eu não aguentava mais aquele ambiente, ela não conseguia falar. Isso foi indo até chegar nessa situação. Percebe como o nosso cérebro faz paralelos, pareamentos de situações de perigo? Almoçar em família é perigoso? Não, mas quando ela sentava um monte de gente junto, falando, o cérebro pareava aquela situação que foi traumática e que ela entrou em burnout. Ela falou, já vem um pedido absurdo, né? Lá vem um pedido absurdo, eu não quero nem estar aqui, porque vão pedir uma coisa absurda. Exatamente, o cérebro lançou perigo, alarme. Né? O nosso cérebro, ele faz associações, ele faz pareamentos. Qualquer indício de que a pessoa pudesse voltar àquela situação, ele lança esse alarme falso, né, que a pessoa, para ela sair dessa situação e não passar novamente por aquele esgotamento. Então, a gente vê que o burnout, ele vai se desdobrando em várias áreas da nossa vida. Rouba, inclusive, a nossa energia. Nossa, rouba muito. Energia, o sono, a disposição, é, a vontade de fazer, de viver, a vontade de viver. Às vezes a pessoa fica sem vontade de viver. É.
Mas o apetite, tem pessoas que comem muito, outras perdem o apetite. Queria ser dessas que perde o apetite. Olha, eu vou te falar, é ruim, viu? Porque a pessoa também não tem apetite em enfraquecer, né? Eu entendo que você falar isso como brincadeira, como nós mulheres, que a gente fala, nossa, ai, que vontade, nunca como. Mas é Não, mas brincadeira mesmo, porque quando você não come porque você tá nervosa ou tá triste, não é bom. Não é nada bom, é só uma brincadeira mesmo. uhum. A Jana Cris está comentando aqui que ela trabalhou 8 anos em uma empresa que tinha era muito pauleira, um fluxo de trabalho alto, mas o ambiente e os funcionários eram super colaborativos. Depois ela ficou 4 anos e o clima era muito ruim, né? Ou seja, aquela primeira empresa que tinha um fluxo de trabalho muito grande, mas tinham pessoas colaborativas, é o que a gente está falando. O clima organizacional colabora muito para que não se tenha o burnout. Uma coisa é você ficar trabalhando até tarde, outra coisa é alguém falar assim, Mayra, nossa, você está aí ainda, vamos lá, o que você precisa? Vamos ajudar, gente, vamos fazer uma ajuda aqui para a Mayra, ver o que ela está precisando para ir todo mundo embora junto. Acolhimento, Uhum, amparo, exato. né? Esse senso de pertencimento que você falou, ele é importante para a nossa saúde psíquica, né? Aí vocês devem estar perguntando, né? Mas e aí, o que que eu faço então para enfrentar isso? Tem algumas maneiras, que é, primeiro, a prevenção, né? Antes de tudo isso acontecer, começar a já se cuidar, né? Um sinalzinho, acender um alerta ali, já começa a ir por outro caminho, começa a fazer outras coisas e depois já tô lá. O que que eu faço? Enfrentamento. Ah, já tô aqui, o que que eu vou fazer? O que que eu preciso então para ficar bem, para melhorar? Algumas coisinhas assim que eu posso falar. Um descanso. É importantíssimo ter momentos de descanso. Descanso ativo. O que que é o descanso ativo? Descanso que você se envolve. Não é um descanso, você deita na cama e fica lá dormindo, vendo série o domingo inteiro. Parece no outro dia que você está até mais cansado, você tem mais sono. É um descanso que você vai envolver sua mente e seu corpo. Então você vai dar um passeio no parque, você vai sair para almoçar com seus amigos, você está fazendo um movimento do seu corpo, mas também descansando a sua mente. Então isso é um descanso ativo. É legal você ter esses descansos na sua agendinha ali. Até se você é muito atarefada, coloca na agenda. Descansar. Nem que seja 1 hora para ir almoçar com uma amiga para conversar. Mas é super importante. Um sono de qualidade. Isso não é só para ir para o burnout, é para várias coisas, mas um sono de qualidade faz diferença. Você estar disposto no outro dia para enfrentar o seu dia de trabalho faz uma grande diferença. Porque você dormir pouco e não conseguir. Uma alimentação saudável, uma alimentação que vai te deixar disposta também é importante. Tudo isso não é só para o burnout, são para vários, mas para ele faz bem. Boas relações sociais. E que é isso? É você ter um grupo de amigos para sair, para conversar, para bater um papo, para ir no parque com o cachorro. Gente, eu vejo hoje muito grupo bacana, assim, que é legal, que as pessoas se apoiam. Grupo de gente que vai no parque com o cachorro. Eu tenho um cachorro, eu vou todo dia no parque com o cachorro. Aí eu conheço a dona da dona do Sol, o dono do Zeca, aí a gente fica lá conversando 1 hora, e meu cachorro lá correndo e a gente conversando. Gente, isso faz um bem, vocês não têm noção como faz bem para as pessoas isso. Então, isso é uma relação social. Não precisa você sair, fazer alguma coisa. Meu, passear com seu cachorro e conversar com as pessoas que estão ali à sua volta. É uma relação social. Você tá fazendo esse descanso aí para sua cabeça. Coisas que a psicologia está usando, o coach usa muito mindfulness. Quem não sabe, mindfulness é uma meditação de aqui e agora. Então, em mindfulness tem pesquisas científicas falando, não é uma coisa, todo mundo fala que meditar é bom, então não é bom. Não, tem pesquisas científicas dizendo que alivia o estresse. Então, para o burnout, muito bom.
Então, são coisas que você tem que enfrentar. Então, você já tá. Ah, já tô no burnout, aí o que que eu faço então? Isso aí eu tô falando uma prevenção. Se eu quiser enfrentar, eu já tô, o que que eu faço? Tem que procurar um médico, se você tá com algum sintoma físico, e uma psicoterapia. Não tem como. Você tem que saber de onde vem esse estresse para você poder curar, não é isso, Ná? Sim, exatamente. Se eu também, por exemplo, estou me sentindo perdida em relação à minha profissão, eu posso procurar um Um coach, coach. né? Que vai me ajudar a entender que momento que eu estou da minha vida profissional e o que eu quero para mim. O que que é importante? Burnout é um fator de risco para outras doenças, então a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Estresse elevado é fator de risco para colesterol alto, para diabetes, para hipertensão e por aí vai. Eu estou em burnout. Para prevenção, você já falou várias, né? Deu várias sugestões aqui que são importantes. E uma coisa a se observar, quando a pessoa fala na IMI, eu sempre falo, olha, fazer nada é muito importante, né? Fazer nada, o que que é? Eu fico na rede olhando para o nada. Tem pessoas que falam, Noemi, eu não consigo fazer isso. Se você é uma dessas pessoas que não consegue fazer isso, alerta, acende a luzinha amarela aí, né? Ou seja, eu preciso estar em atividade constante para me sentir bem. Tem alguma coisa de errado. Se observe sinais e sintomas. Olhe os gatilhos. Nossa, eu estava bem, de repente comecei a me sentir mal. De repente, como? O que que você estava fazendo? Onde você estava? Qual que era o evento? O que você pensou e o que você sentiu? Comece a observar os gatilhos. E, sobretudo, o autoconhecimento, né? Que a gente, com a psicoterapia, consegue, e com o coaching, consegue ter mais informações de como a gente funciona. O Carlos Ricardo, você pergunta, até perguntou, né? é, Como que um programa de coach pode te ajudar? Pode te ajudar porque, primeiro que o programa de coach, ele é um programa de autodesenvolvimento. Então, um programa de autoconhecimento. Assim como a terapia é um programa de autoconhecimento. Só que a gente não foca muito no passado, a gente fica vendo o presente. Então, eu vou conhecer os seus valores, vou saber o que você valoriza, o que é importante na sua vida, qual os seus planos para o futuro, o que você almeja para sua vida. E nisso tudo você está se conhecendo, está se conhecendo. Nisso de se conhecer, de repente você vai descobrir que você não está num trabalho que tem um propósito, que nem a gente falou. Você está num trabalho que não faz o menor sentido para você. Então, a gente vai trabalhar para você ver os prós, os contras e, de repente, fazer essa transição para um outro que você goste mais. Como a gente vai fazer isso? Vamos pensar junto. Tem algumas ferramentas. Tem até uma que chama análise do SWOT, que você vê suas fortalezas, suas fraquezas, o que você vai ganhar se você fizer, o que você vai perder se você fizer. Então, assim, a gente trabalha em sentido do autoconhecimento e do fortalecimento para você ir em busca daquilo que realmente você quer, que é a meta, né? Todo mundo fala, coach trabalha muito meta, a gente trabalha mesmo, porque se você não tem uma direção, você tá perdido aí, tá boiando. Não uhum. tem sentido, não tem propósito. Então, eu acho que é nisso que o coaching pode ajudar. E o que é interessante? Muitas vezes a pessoa fala assim: olha, eu não gosto mais, eu achei que eu amava a minha profissão, não amo mais, descobri que não é mais isso que eu quero para a minha vida. E aí, quando ela começa um coach ou uma psicoterapia, o que ela descobre? Na verdade, o problema não está na profissão, está na execução, como ela está executando isso. E aí ela acaba descobrindo que o manejo dela não está legal, mas que ela ama aquilo que ela faz. Então é muito importante, porque às vezes a gente vê essa confusão. Não gosto mais do que eu faço. Será mesmo? Ou você não está usando as suas melhores ferramentas e não está manejando de uma maneira saudável o seu trabalho. Autoconhecimento, gente. Procure ajuda. Foque, como a Mayra disse, no aqui, agora. Como que a gente combate a ansiedade? A ansiedade é olhar lá na frente, trazendo para o aqui e agora, respirando, olhando para o meu momento, fazendo aquela respiraçãozinha, me conhecendo, me observando. Esse é um dos caminhos. Ok?
Nosso horário voou. Voou mesmo. Deixa eu só falar uma coisinha que a gente está falando muito de burnout e tem gente que não sabe. Eu e a Naime, a gente trabalhou há muito tempo com a consultoria para empresas, né? Então a gente trabalhava saúde mental dentro das empresas e ainda trabalha. Pontualmente, mas trabalhamos. E a gente dá palestras também. Então, se você tem uma empresa ou tem um amigo que tem uma empresa que precisa de uma palestra sobre a saúde emocional, sobre burnout, sobre inteligência emocional, sobre ansiedade, tudo que envolve saúde mental, nós fazemos. Então, quem tiver interesse, é só mandar um inbox aí que a gente conversa. Só tô falando que muita gente não sabe, né? Tá conhecendo a gente agora, mas a gente já fez muitas palestras, né, de inteligência emocional e é bem legal, de repente, fazer aí para os seus funcionários, numa semana da saúde, numa CIPA, dia do bem-estar, que teve agora há pouco, não sei se é dia do bem-estar, acho que é dia da saúde mental, teve agora há pouco, ou você quer mesmo que seus funcionários fiquem mais tranquilos, que a gente faça algum trabalho com essa parte da ansiedade. Então, a gente faz também. É só chamar no inbox aí, estamos aí. Exato. Até em escolas, né, Mayra, nós já fizemos na semana das profissões, tem escolas que trabalham muito isso, Sim, né? Já fizemos para alunos também essa palestra. E o que é bacana? Os nossos conteúdos estão embasados em ciência. Então, tudo que a gente faz é baseado, né, tem um embasamento aí da psicologia, da neuropsicologia, do coach. Não, nós não inventamos, né, não exato. saiu da nossa cabeça. É muito estudo, muita dedicação, muito empenho e paixão, né, Mayra, por aquilo que a gente faz. A gente só não cozinha, tá? Nem eu, nem a Mayra temos esse talento. Então, Como diz meu cozinhar. irmão, eu esquento uma lasanha que é uma delícia. Pô, você sabe que outro dia eu consegui queimar o ovo cozido? Eu achei que não existia, mas existe, porque a água secou, aí eu ouvi aquele barulho de coisa pulando, porque acho que esquenta, né? A panela ele começa a pular, queimei o ovo cozido, gente. Então, tudo aquilo que for em relação à culinária e gastronomia, não lembrem nem de mim, nem da Márcia. E é isso, gente. Eu convido vocês para seguir a gente no Instagram, para conhecer o nosso projeto, www.reconhecendo-me.com.br. E a cada 15 dias a gente volta aqui para bater mais um papo, é muito legal. Toda vez que eu saio daqui, eu saio muito feliz. Exato. Um beijo a você que nos acompanha desde o início, né? Nós reconhecemos aí cada nome, ah, cada pergunta que vocês fazem, isso nos motiva, nos impulsiona. Você que está entrando pela primeira vez, retorne, seja muito bem-vindo. Se tiver alguma dúvida, tanto eu quanto a Mayra, nos colocamos aí à disposição para inbox, né? Responder a sua dúvida. Tá bom? Nos vemos daqui 15 dias, né, Mayra? É isso. Daqui 15 dias estamos aí. Um Aí, beijo. beijos. Tchau, gente. Tchau.